Ok, gravando. Olá a todos. O meu nome é Davi Guimarães. Eu sou bolsista PCI orientado pela doutora Liana Anderson. O nosso projeto se chama Avaliação de Riscos de Incêndios Florestais no Estado do Acre. E ao longo do nosso projeto nós desenvolvemos como resultado o modelinho Sentir, que significa Simple Linear Regression and Temporal Dynamic Fire Model. Ao longo dessa apresentação eu vou falar um pouco sobre ele, mas antes eu queria agradecer a oportunidade de apresentar para os colegas do CEMADEM e também pedir desculpa por não estar aí fisicamente, então por isso o motivo dessa apresentação remota. Por conta disso também eu queria aproveitar e abrir um parênteses para agradecer a Damares, a doutora Liana e a Adriana pela oportunidade de poder gravar esse vídeo. Então, o nosso trabalho ele se inicia com um acordo de cooperação técnica que saiu na DOL, né, no Diário Oficial da União, no dia 25 de agosto de 2016, né, que foi firmada uma parceria do CEMADEM com o SEMA, com o objetivo de otimizar um modelo que já existia operacional lá. Por que nós queríamos otimizar esse modelo? Porque existia uma deficiência no sentido do modelo não levar em consideração que o fogo, na verdade, é antrópico. Né? Então, ele é majoritariamente antrópico, não exclusivamente, mas majoritariamente. E só as variáveis biofísicas são incipientes para discriminar o fenômeno, né? O fenômeno do fogo. Então, com esse propósito, iniciou o nosso projeto, né, de avaliação de riscos de incêndios florestais no estado do Acre, que teve a vigência de 14 meses, de setembro de 2016 a outubro de 2017. Esse é o nosso cronograma de atividades. Em breve eu vou apresentar quais são as bases de dados, mas a princípio esses dados eles são utilizados de entrada para a nossa base de dados. A nossa base de dados aqui é utilizada, então, para alimentar o modelo é executado e como resultado sai um shapefile. Esse shapefile é então validado estatisticamente e se ele for coerente, ele dá sequência para o web service e fica disponível para o usuário. Caso contrário, o sistema se retroalimenta e ele é novamente reciclado, as modificações necessárias são feitas para que um novo resultado seja gerado e o processo se repete até que os resultados sejam satisfatórios. Então, os dados de entrada que nós nos referimos são duas possíveis bases de dados de focos, não exclusivamente. Outros dados de focos também podem ser utilizados, mas os que nós utilizamos para esses são os dados do CPTEC, do BD Queimadas. Também é possível utilizar os dados da NASA, né, do FIRMS, que é o Fire Information for Resource Management Systems, que tem os links posteriormente, se alguém tiver interesse em baixar esses dados, reproduzir. Não foi utilizado nesse modelo, mas para gerar alguns resultados e algumas análises, os dados do TerraClass, tudo para os anos de 2002 a 2016. E também uma grade regular do estado do Acre. Essa grade regular compreende 1.478 células de aproximadamente 0,1 graus, que dá em torno de 11 km² em cada célula. O modelo ele é um conjunto de nested loops, loops do tipo for, que fazem funções de regressão simples, regressões lineares. Essa equação descreve, né, de forma sintetizada o que acontece antes da execução das regressões. Então, a princípio, para cada uma das células identificadas por um ID, o modelo faz uma soma de todos os pontos que caem dentro daquela determinada célula. Esses pontos são somados e atribuídos por ano por quantidade de focos por célula. Então, a determinada célula XI esse processo se repete um número equivalente de vezes ao número equivalente de células, para o nosso caso 1478. Se o modelo for utilizado com uma grade maior, né, ou uma grade mais grosseira, ou uma grade mais fina, esse número varia, e um número equivalente de tabelas para um número equivalente de células. Essas tabelas elas são dinâmicas e temporárias, elas não são armazenadas no resultado do modelo.
mas tem uma forma de acessar elas no output, então elas são descartadas e repopuladas para cada regressão. A regressão que a gente utiliza é uma regressão linear simples, né, com uma variável resposta em função do nosso coeficiente angular, que é o intercepto. Perdão, o beta 1 é o nosso intercepto, o beta 0 é o nosso coeficiente angular, xi é o nosso ano, yi é uma função, que é o foco, é o que a gente quer descobrir, e é o erro associado a essa regressão. O que a gente utiliza de fato no modelo é o beta 0. O beta 0, que é o nosso coeficiente angular, ele descreve a inclinação da reta de regressão. E com essa inclinação da reta a gente consegue estimar a tendência de queimar de uma célula para o próximo ano. O que a gente faz então é um stacking de vários anos, de vários dados para o Acre com essa grade. E dentro de cada uma das células, o processo vai se repetindo, o processo de regressão vai se repetindo. Uma regressão simples dos anos versus os focos. Como que essa regressão acontece? Né? O que é de nosso interesse? Uma dada célula é capturado o seu valor de focos, então no eixo Y é a quantidade de focos, no eixo X são os anos, e esses focos vão discriminando a inclinação da reta. E com a inclinação da reta, a gente consegue a tendência de queima para o próximo ano para essa célula. Então, esse dado é o beta 1, só que o beta 1 é dado em radianos, então o modelo converte o beta 1 em radianos vezes 360 sobre π, o arco tangente disso é dado em graus. Aí a gente pega esses graus e plota em um mapa que a gente chama mapa de tendência angular, que é o que o usuário final vê também. Mais detalhes sobre o mapa mais para frente. Esse é o cabeçalho do nosso código. Se você abrir o Sentir, isso é o que vai aparecer para você, uma barra de rolagem, aqui as libraries, né, os pacotes necessários para você executar o modelo. Como que você chama o modelo? O modelo é uma função simples que recebe 8 parâmetros. Nem todos eles são necessários, né? Os parâmetros obrigatórios são 3, né? Que é fires. Fires é a variável que recebe a lista de focos em formato vetorial. Grid é a nossa grade regular, no caso aqui para o Acre. E interval, que é o intervalo a que se deseja fazer a regressão. Nesse caso, a gente está fazendo uma regressão de 2003 até 2015. A variável mtly pergunta para o usuário se ele quer que o modelo faça uma regressão mensal ou anual. Por default ela vem false, né? Então monthly igual a false, mas se você colocar como true, ele vai fazer uma regressão mensal. Mas por default ele faz uma regressão anual, ele considera todos os focos de um dado ano. Se você colocou monthly igual a verdadeiro, igual a true, você precisa discriminar para o modelo qual o mês de interesse em formato texto, né? Então é importante prestar atenção nessas aspas. A validação também é uma variável opcional. Por default ela vem como false. Se você colocar como true a variável validate, você também precisa de colocar o VL-data, que são os dados utilizados na validação. CPTEC diz respeito ao formato dos dados. Então, os dados do BD Queimadas têm uma definição data-hora diferente dos dados do FIRMS, da NASA. Então, se você deixar o modelo selecionado por default, ele vai para o formato da NASA, do FIRMS. Se você colocar CPTEC True, ele considera que os seus dados estão em formato de data do CPTEC. Esse gráfico diz respeito à quantidade de focos presentes em cada ano. Então, é possível observar que os anos de 2005, 2010, 2015, 2016 apresentam quantidades sobressalentes de focos em relação aos outros meses. Por que isso? Porque eles são meses de eventos extremos, secas extremas, e El Niño e Laninha. O nosso modelo foi estudado separando esses meses em intervalos, né? Então, são feitas regressões de 2005 a 2010, de 2010 a 2015 e de 2005 a 2015. A validação é feita com o mês consecutivo. Então, se a regressão pega todos os anos anteriores, a validação é feita no próximo ano, que é o ano que a tendência acusa. A regressão mensal
é feita utilizando todos os dados da regressão anual, fazendo um subset, onde essa linha está marcando, para o mês de interesse. Está marcado em vermelho os meses que são mais suscetíveis à queima. Os meses que não estão marcados em vermelho, geralmente eles se retornam como vazio, porque eles têm focos insuficientes para fazer uma regressão. Então, os meses de setembro, agosto e outubro são os meses mais intensos, julho, novembro e junho são meses menos intensos de queima. Esse é o resultado do modelo. Esse mapa foi feito no QGIS, mas o shapefile é não modificado, ele vem diretamente da rodada do modelo. Tem uma coluna que chama ângulo. Nessa coluna a gente plotou ela aqui. Em verde são as inclinações negativas, então são tendências negativas. Não é intuitivo, mas por quê? Porque uma tendência negativa significa que as células em verde são menos sujeitas a queimarem no ano de 2016. Cabe notar que isso é uma regressão de 2003 até 2015, com uma previsão de tendência de queimadas de 2016. As células em vermelho são as tendências positivas, ou seja, células em vermelho, elas indicam uma tendência positiva, que significa que possivelmente essa célula queimará no ano de 2016. Células com uma estrelinha são células que o p-valor é 99,95% de significância na regressão. Então é uma célula que deve ser dada uma atenção diferenciada. Esse é o output do modelo. Cada uma dessas linhas da tabela diz respeito a uma saída do modelo. O que a gente plotou nesse gráfico foi o ângulo, a coluna de ângulo, que é igual à coluna de coeficiente, mas a coluna de coeficiente está em radiano e a coluna de ângulo está em graus. CL tende a uma categoria, são 3 categorias, positivo, negativo e zero. Quando o resultado é zero, é porque não tem focos suficientes ou ou realmente não há uma tendência ali. Tem a tendência zero. Categoria zero também. Categoria é a reta. P-valor, sigma é o desvio padrão da regressão. E essa coluna é um resumo, é um sumário da tabela utilizada para fazer a regressão. Aqui tem um coluna do identificador de cada uma das células. Cada linha representa uma célula. Quando a variável de validação é verdadeira, uma nova coluna surge aqui na tabela, que é a coluna Trend Validation. Essa coluna ela vai ter um valor de true ou false, um valor booleano, que diz se em relação à nossa validação aquela linha está certa ou errada. Se ela concorda ou discorda com o nosso mecanismo de validação. Esses são os mapas de tendência angular mensais. Então, os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. É possível ver a intensidade, a variação de intensidade entre esses mapas. Né? Então, em junho você começa a ter a queima, julho, agosto já se intensifica, setembro é o mês mais intenso, outubro você já começa a reduzir, mas também é um mês intenso, novembro já reduz e depois o mapa fica inteiro zerado por dados incipientes para fazer a regressão. Um dos resultados feitos pelo modelo são os mapas municipais para todos os 22 municípios do Acre. Então, esse resultado já foi gerado pelo CEMADEM, já foi disponibilizado para alguns usuários. São 22 mapas, né, um para cada município. Os mapas são simplificados, né, para que o usuário final não precise de entender que é uma tendência angular. Só que em vermelho tem uma maior probabilidade de risco, em verde tem uma menor, em cinza é zero ou não há tendência, e os pontos onde tem marcados por uma estrelinha significa que a tendência é significativa e há uma probabilidade real de haver uma queima ali para aquele ano. O resultado do modelo também é utilizado para alimentar o TRMA. Então, esse é um plot em ambiente local, localhost. Ele é utilizado para alimentar o TRMA através de uma rede local. E o usuário, né, almeja-se futuramente que possa ter acesso remoto a esse resultado em tempo real. Essa é a interface do TRMA. Então ele abre em um navegador, em um browser normal, pode ser um Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, navegador de interesse do usuário, ele vai ter acesso a essa interface. Esse é o nosso sistema de validação. O que o nosso sistema de validação contempla? Ele descarta todos os dados em vermelho e considera só os dados em verde. Por quê? Porque a gente só valida o que é acerto do modelo. Porque o Corpo de Bombeiros do estado do Acre tem recursos limitados. Então eles precisam escolher para onde eles vão enviar os pelotões, né, os recursos humanos deles. As células de interesse para validação são as bolinhas, que significam que são significativas a 99,95%. As cruzinhas são descartadas porque elas não são significativas. Bolinhas vermelhas são tendências negativas, bolinhas verdes são tendências positivas. Em azul, quase não dá para ver, são tendências lineares ou zeradas. Então, todos os dados do centro da origem do gráfico, que é o zero, para trás são descartados. E fica então só as bolinhas verdes, mas que ainda ficam muito amontoadas, aí a gente descarta as cruzinhas e aí obtemos esse gráfico aqui, que mostra pra gente que quanto maior a tendência, maior a quantidade de focos dentro das células. Então, é esse dado que está corroborando para a nossa afirmação. O que a gente diz com o modelo? Que a gente diz que onde há uma maior tendência, deve haver maior quantidade de focos. E essa é uma das nossas conclusões a que se chega, que o modelo ele é coerente no que ele afirma, com diversos graus de significância. Os graus de significância que a gente testou foram com P menor que 0,1, P menor que 0,05 e P menor que 0,01, 99,99% de significância. Aqui a gente está olhando para a regressão de 2003 até 2015, com todos os anos e com todos os dados. Então, regressão anual com dados do CPTEC. A quantidade total de células na grade é 1.478. Das 1.478 células, quantas células têm pelo menos um foco? Então, nós temos 751 células com pelo menos um foco. Quando pegamos todas essas células e fazemos um corte para considerar apenas as células que possuem significância de 99%, esse valor já cai para 236. Com 99,95% de significância, esse valor já cai para 167. E com 99,99 é só 52. Esses dados é só uma outra forma de enxergar essas células aqui. O mesmo é feito para o mês de setembro, é uma regressão mensal para todos os anos disponíveis. Só que é interessante observar a presença de 49 células com 99,99% de significância. Essas células apresentam uma grande quantidade de focos, mesmo fazendo uma restrição na significância. E outra coisa que é interessante também é que na regressão anual, o total é 751 focos na regressão anual. E desses 751, 602 são só nos meses de setembro. Então, o mês de setembro corrobora sobremaneira para a regressão anual, mesmo na regressão anual. O que almeja se fazer após a execução do modelo, né? Então, o modelo já gerou os resultados, ele é coerente, ainda está em aberto diversas questões, dentre elas os mecanismos de validação, mas o que a gente gostaria de fazer, que ficou em pendente, é a inclusão das variáveis biofísicas. Então, nós só contabilizamos variáveis antrópicas. Tem-se computado já no banco de dados do modelo dados do TerraClass espacializados para a nossa grade, para cada uma das classes do TerraClass. Também, essa é uma descrição, né, uma legenda do TerraClass, ali está o nome do paper, para quem tiver interesse depois em saber o que cada uma dessas classes significa. Considerar, por exemplo, o relevo. Gostaríamos de considerar o relevo por quê? Porque, por exemplo, as regiões de drenagem que estão em preto e as regiões dos cumes que estão em branco, elas influenciam no sentido de que se você tem um foco aqui, a parte de drenagem é menos, a célula onde está
abaixo desse foco é menos suscetível à queima do que a célula que está acima. Então isso poderia entrar como uma variável para incluir como um fator de ponderação se essas células são mais suscetíveis ou menos suscetíveis à queima. Essa é uma análise feita com os dados do TerraClass, não entra no modelo, mas usa a nossa grade e a espacialização do modelo. E o que ela diz? É uma análise sobre a quantidade de focos com base na classe de floresta. Então, a classe de floresta, quando ela apresenta, esse aqui é um gráfico que mostra de 0 a 100% de cobertura de floresta nas células dessa grade. Quando você tem 0% de cobertura de floresta, você não tem floresta, você não tem focos de calor. Quando você começa a aumentar a quantidade de florestas dentro de uma célula, você aumenta o número de focos. Esse aumento começa lá em 30%, 40%. E lá em 70%, quando você começa a reduzir a quantidade de floresta, quando você começa a ter mais do que 70% de floresta em uma célula, você reduz a quantidade de focos. Esse fenômeno pode se dar tanto por conta dos understore fires, né, que são os fogos, os focos de calor abaixo da copa, que o sensor Aqua, o Moldis Aqua não detecta, ou detecta, mas com restrições, então ele pode estar subestimando esse dado, então isso deve ser levado em consideração, mas no geral são as bordas queimam, então essas bordas estão marcadas em amarelinho aqui. Foi observado esse fenômeno, isso é um dos resultados que a gente gostaria de considerar, que essas células elas são mais suscetíveis à queima também, então elas também são dignas de receberem um fator diferenciado de ponderação. Esse slide eu peguei com a Liana, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui. A equipe que fica na nossa salinha lá do INPE, no SERI, são pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta ao trabalho. Eu me encerro por aqui, abriria para perguntas, mas deixa aí o e-mail para quem tiver interesse ou curiosidade de saber como funciona o modelo, dúvidas e sugestões. Me encerro por aqui, muito obrigado para os colegas do CEMADEM. Uma ótima apresentação a todos, essa deve ter sido a última apresentação, se a gente seguiu a sequência das apresentações que a Damares enviou. Fica aí o meu muito obrigado pela atenção de vocês.